Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Hoje estaremos fazendo a correção dos exercícios da última aula, que eu pedi para vocês fazerem. Página 41, número 1. No texto, que situação deixava a personagem Raquel aborrecida? O que deixava a Raquel aborrecida era o fato de nunca sobrar nada para ela das roupas da tia Brunilda. Número 2. Qual foi a reação da menina ao ganhar a bolsa? Ela achou genial e ficou surpresa pelo fato de ter sobrado algo para ela. Número 3. Identifique o predicado na sentença a seguir e em seguida classifique-o. Meu irmão chegou em casa com um embrulho. Esse chegou em casa com um embrulho é o predicado. Número 4. Rebentaram o barbante, rasgaram o papel, tudo se espalhou na mesa. Identifique a classificação dos verbos em destaque. Os verbos arrebentaram e rasgaram são transitivos, diretos, e espalhar é intransitivo de acordo com o texto em que foram empregados. Número 5. Aí, no dia que a roupa pifava, a gente ajeitava daqui e dali, a roupa ficava para mim. Explique o sentido da expressão em destaque. A expressão pifava foi usada no sentido da roupa não prestar mais, não servir mais. Número 6. Identifique o predicado das orações abaixo. Ela era grande. A menina ganhou uma bolsa. Ganhei uma bolsa vermelha. A menina ganhou uma bolsa nova. A bolsa é amarela. Número 7. Classifique os predicados da questão anterior. Predicado nominal, predicado verbal. AC, predicado verbo nominal. AD, predicado verbo nominal. A letra E, predicado nominal. Número 8. Classifique os verbos em destaque de acordo com a sua predicação. A letra A, verbo de ligação. A letra B, verbo bitransitivo. Letra C, verbo transitivo direto. Letra D, verbo de ligação. Letra E, verbo transitivo indireto. 9. Leia as sentenças a seguir. Analisando o emprego do verbo virar, é correto afirmar que ele possui a mesma classificação nas 3 ocorrências. Justifique. O verbo virar possui classificações distintas nas 3 ocorrências. Na primeira, o menino virou a cadeira. Temos um verbo transitivo direto, posto que necessita de um complemento sem auxílio de preposição. Já no segundo caso, a mãe virou uma fera. A forma verbal funciona como verbo de ligação entre sujeito e seu estado. Na última sentença, o verbo virar dispensa complemento, por isso é classificado como intransitivo. Número 10. Classifique a oração que o termo sublinhado exerce a função de complemento verbal. Letra B. Comprei uma bolsa rasgada. Número 11. Assinale a alternativa assinale a alternativa em que o verbo em destaque é de ligação. Letra C. A situação era desigual. Número 12. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é transitivo direto. Número 12B. Ontem eu visitei minha mãe. Número 13. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é indireto. Opção A. Eu ainda acredito na humanidade. 14. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Opção C. A mãe deu um presente ao filho. 15. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é intransitivo. Opção D. Os papéis sumiram da gaveta. 16. Assinale a alternativa em que ocorre predicado verbal. A 16, opção C. O ladrão corria da polícia. Número 17. A conversa corre alegre. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Os adjetivos grifados nos versos classificam-se respectivamente como opção A, do sujeito e do objeto.
Número 18. Correlacione as colunas e em seguida assinale a alternativa em que apresenta a sequência correta. Número 18 é a opção D. 19. Linha crônica. Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce a função de objeto direto. Opção C. Sei dizer não, senhor, não tomo café. 20. Assinale a alternativa em que o predicado é verbo nominal. Opção 20, letra C. A garota saiu chateada da escola. Então, tem um desafio aqui na página 44. Na última aula eu não pedi para vocês fazerem, mas não sei se vocês fizeram. Se fizeram ou se não fizeram, quem não fez pode fazer. E quando voltarmos às aulas, vocês levem para eu corrigir com vocês. Vamos falar hoje sobre predicativos. Verbos de ligação ou nocional. São verbos que indicam estado ou mudança de estado. Não expressa, portanto, ações. Nas orações formadas com verbos de ligação, o sujeito nem pratica e nem sofre ação, sendo apenas um ser a quem atribui alguma característica. No exemplo temos: o carro é novo, Fabiana está feliz. Esse verbo é um verbo de ligação e esse está também. Os verbos de ligação expressam estado permanente, João é inteligente. Estado circunstancial, João está triste. Estado transitório, o menino esteve quieto durante o passeio, ou seja, ele esteve quieto o tempo todo. Mudança de estado, o professor tornou-se simpático, ou seja, o professor ele não era simpático, ele tornou-se, ele passou a ser simpático. Continuidade de estado, o menino permanecia calado. Os verbos costumam funcionar como verbos de ligação são ser, estar, permanecer, continuar, virar, andar, ficar. Esses são alguns verbos que costumam ser utilizados como verbos de ligação nas orações. Predicativo é um termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado, ou seja, ele é a palavra-chave. A função desse termo é atribuir ao sujeito ou objeto uma característica, aquilo que vai caracterizar aquele verbo. Sendo assim, ele pode ser predicativo do sujeito ou do objeto. Predicativo do sujeito: Malu está linda. Predicativo do objeto: meu pai comprou uma moto velha. Na última aula nós vimos sobre isso. Verbo de ligação e verbo intransitivo, também vimos na outra aula. Verbos de ligação, como fora citado anteriormente, serve para ligar o sujeito ao seu estado ou qualidade predicativa. Já os verbos intransitivos são aqueles que dispensam complementos, pois o verbo em si carrega o conteúdo principal do predicativo. Por exemplo, os pais andam preocupados. Verbo de ligação andam e predicativo do sujeito preocupados. O cavalo sumiu do sítio. Verbo intransitivo sumiu e do sítio. Adjunto adverbial. Sumiram, né? Aplicação do adjetivo. O adjetivo é usado após o substantivo no intuito de qualificá-lo e caracterizá-lo. O carro saiu. Não, Vicente saiu com o carro. E o outro exemplo, né? Vicente saiu com um carro novo. Esse adjetivo novo está qualificando ao carro. O carro novo. Adjetivo restritivo. Ele limita o adjetivo e atribui características que o particulariza. Por exemplo, fruta verde, banana madura, né? Ele particulariza, né? Esse adjetivo está particularizando. Atleta brasileiro, céu nublado, tá? Está restringindo. Adjetivo explicativo, ele serve para explicar. Ele atribui características próprias ao substantivo que se refere. Por exemplo, fornalha. Já sabemos que a fornalha é quente. Aí, fornalha quente, está explicando. Neve gelada, céu azul, leite branco. Tá bom, pessoal? A partir dessa explicação, vocês vão responder os exercícios das páginas 49
a 53. E vamos falar um pouquinho sobre entrevista. A entrevista é um gênero de cunho jornalístico, caracterizado pela presença de um entrevistador e de um entrevistado, para falar sobre um determinado assunto que desperta interesse de um ouvinte ou de um leitor. Podemos ver sobre entrevista em jornais, em revistas, entrevistas de diversos temas, com diversas pessoas. Na entrevista, os papéis dos interlocutores estão bem marcados. O entrevistador é aquele que apresenta o assunto, faz as perguntas, administra o tempo, transfere a palavra ao entrevistado e introduz novos questionamentos. O entrevistado responde às perguntas feitas pelo entrevistador, podendo ou não fornecer informações solicitadas. Ou seja, tem pessoas que são entrevistadas, mas eles não falam todas as informações perguntadas. Às vezes tem pessoas que enrolam, falam sobre outras coisas para desconversar e esconder a verdade, e outras pessoas não. A entrevista apresenta a seguinte estrutura. Primeiro tem o título, né? O nome usado para apresentar a entrevista, criado para atrair a atenção do público. A frase de abertura, uma frase que pode resumir o conteúdo da entrevista. Conteúdo da entrevista, parte introdutória que contém informações sobre o assunto que será apresentado. E a entrevista propriamente dita, texto normalmente estruturado em perguntas e respostas. Nem tudo que foi falado na entrevista pessoal é colocado num texto, porque tem pessoas que até falam palavrões, palavras que não podem ser colocadas no texto. Então, nem tudo que é falado numa entrevista pessoal é colocado no texto, numa revista, num jornal. Tá bom, pessoal? Vocês vão fazer uma pesquisa avaliando o ponto. Pesquisa em jornais e revistas um exemplo de entrevista e responda os seguintes questionamentos. Quem é o entrevistado? Qual o tema da entrevista? O que chamou a atenção nessa entrevista? Aí vocês vão responder os exercícios das páginas 58 a 59. E vamos falar também hoje um pouquinho sobre figuras de linguagem, que são recursos que garantem ao texto maior expressividade, além de explorar o sentido conotativo das palavras, realçando seus aspectos sonoros. Ou seja, as figuras de linguagem, elas nos ajudam a compreender melhor aquele texto, a saber interpretar melhor também. As figuras se dividem em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento, figuras de palavras. Temos, dentre essas figuras de linguagem, temos a metáfora, que é a substituição de um termo por outro, estabelecida a partir de uma relação de semelhança entre elementos. Por exemplo, o meu casamento é um mar de rosas. Então, é uma metáfora, né? Porque nenhum casamento é um mar, é um relacionamento. Então, por isso é uma metáfora. Comparação. A comparação, já diz o nome, ela é feita para comparar. É a aproximação de dois elementos que se identificam, ligados por um conectivo comparativo. Tem esses conectivos aí, como, tal, qual, assim como, que nem, feito e etc. Porque tem mais outros. Juan é inteligente, assim como o irmão. Está fazendo uma comparação da inteligência do Juan com a inteligência do irmão. Ou seja, os dois são inteligentes na mesma intensidade. Antítese. É o emprego de palavras ou expressões de sentido oposto. Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Sabemos que tristeza e felicidade são opostos, né? Então, por isso, é uma antítese. Prosopopeia ou personificação. Ocorre quando seres inanimados ou imaginários recebem qualidades humanas, como sentimentos, ações, capacidade de falar. O vento beija meus cabelos. As ondas lambem minhas pernas. Metonímia. Ocorre uma transposição de significado, explorando a relação lógica entre os termos. Por exemplo, escreva meu celular.
Não era mais fácil falar, coloque o número do meu celular, no lugar de falar, escreva meu celular? As pessoas têm costume de falar celular, escreva meu celular, mas o correto seria celular no lugar do número do celular, entendeu? Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Maisena. Na verdade, não é maisena que se fala, é amido de milho. Marca pelo produto, né? Que se fala. Então, essa troca se chama metonímia. Sinedoc. Essa figura se assemelha à metonímia, por substituir um termo por outro. Na sinodec. Ai, gente, desculpa. Ocorre substituição da parte pelo todo. Não tinha um teto para se abrigar. Ou seja, teto e casa está sendo utilizado da mesma forma. Ou seja, um teto está querendo significar a casa. Entendeu? Mas nós sabemos que não moramos em um teto, nós moramos em uma casa. Mas está sendo usada essa expressão para substituir casa. Catácrase. Ocorre devido à ausência de um termo próprio para designar um conceito. Torna-se outro no sentido figurado. É usado de forma tão comum que nem se percebe o sentido conotativo da expressão. É tão comum de ser usado que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, coloquei 3 dentes de alho no arroz. Sabemos que não se fala 3 dentes de alho. É uma forma que utilizamos no nosso dia a dia e a gente acaba nem percebendo. Paradoxo. A aproximação de ideias opostas no mesmo enunciado, enquanto a antítese apresenta a oposição de ideias distintas, o paradoxo apresenta a distinção da mesma ideia. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. Ou seja, como assim contentamento descontente? Está contente e está descontente ao mesmo tempo. Dor que desatina sem doer. Dor que desatina sem doer. Então, assim, são expressões distintas, mas que dá a mesma ideia. Hipérbole, exagero de uma ideia de forma proposital. Quando ouvimos falar o exagerado, já sabemos que é hipérbole. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Ninguém nasceu há 10 mil anos atrás. Então, é uma figura de linguagem que nos remete a exagero. Já falei 1 milhão de vezes. Ninguém fala 1 milhão de vezes. Então, esse exagero caracteriza a hipérbole. Toda vez que vocês perceberem esse exagero, é hipérbole. Então, vocês vão responder os exercícios da página 67 a 71. Tá bom? Finalizou aqui mesmo a aula de hoje. Eu agradeço a vocês pela atenção de vocês. Espero que vocês respondam os exercícios para fixar. Respondam se tiver dúvidas. Separem no caderno de vocês, vão anotando lá para quando retornarmos, vocês tirarem as dúvidas comigo. Tá bom, pessoal? E é só isso. Um bom final de semana para vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.